Então, o material em si, aqui que vocês estão vendo uma folha, essa imagem aqui ilustra bem, tá? Essa folha, essas gotículas em cima dessa folha, mostra que esse material ele é impermeável. Tá? Ele não deixou passar água sobre ele, ou por intermédio dele. Então, é uma propriedade que está relacionada à substância que compõe esse material ou esse produto. Então, eu posso ter um polímero, eu tenho metal, os metais, eu tenho materiais cerâmicos, eu tenho compósitos. Então, o arranjo da ligação dentro desses materiais, que formam esses materiais, tá, é que vão definir essa capacidade de ser impermeável ou não. Então, esse é o primeiro conceito que é importante para quem trabalha com impermeabilização entender. E agora a gente traz o segundo conceito, tá, que é relacionado à estanqueidade. Tá? Estanqueidade, a gente tem que ampliar esse conceito da impermeabilidade. Porque a estanqueidade ela está relacionada a um sistema. Tá? Não é mais um produto, e sim um sistema. Então, a estanqueidade, segundo a norma 9575, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Que norma é essa? Tá? Ela define como sendo a propriedade de um elemento ou conjunto de componentes de impedir a penetração dos fluidos. Então, eu posso ter um produto impermeável, mas esse produto não vai garantir a estanqueidade, muitas vezes. Tá? Porque vão ter outras interferências. Tá? Aqui a gente tem um exemplo muito claro. Né? Então, a gente tem aqui do lado esquerdo o material, que é o segundo material mais consumido na face da Terra. Né? Então, o primeiro é a água e o segundo é o concreto. Tá? Então, eu tenho um concreto, é um material que, a depender, desenhado e produzido em condições controladas, em laboratório, eu posso produzir um concreto impermeável. Eu posso ter esse material impermeável. Mas eu utilizar esse material em grandes estruturas, em grandes vãos, com elementos interligados, eu já saio da responsabilidade da impermeabilidade, eu preciso cobrar agora a estanqueidade desse material. E muitas vezes a gente vê reservatórios vazando, lajes vazando. Por quê? Apesar do material que está lá, ele pode ser produzido garantindo a impermeabilidade, mas na condição de uso ele não garante a estanqueidade na maioria das vezes. Então aqui deixa muito claro, tá, o que é impermeabilidade e o que é estanqueidade. Tá? E aí, já que estou falando em impermeabilidade, está relacionado a deixar um elemento ou produto, o sistema deixar passar água ou não, tá? Isso vai definir o desempenho do meu sistema. Tá? Então, o desempenho da impermeabilização numa edificação, tá? Eu preciso atender algumas normas. Tá? Aqui tem as normas básicas. A primeira, a norma de desempenho, até porque eu estou falando de desempenho, a 15575. Duas normas de impermeabilização, a 9575, que é seleção e projeto de impermeabilização, que a gente vai falar basicamente nessa norma, a 9574, que é de execução da impermeabilização, e a 16280, que é a de reforma de edificações. Então, aqui eu tenho, quando eu vou trabalhar com impermeabilização, é importante eu conhecer essas normas, tá? E aqui eu já trouxe mais a norma de arquitetura, tenho também a norma de manutenção. Então, normalmente a gente vai, muitas vezes a gente não trabalha só em obra nova. Tá? Muitas vezes eu não estou construindo, eu estou reformando um empreendimento, uma edificação, seja vertical, seja horizontal. Eu preciso ter conhecimento dessas normas. Tá? Quando eu entro na questão da impermeabilização, aí basicamente eu tenho essas duas normas, tá? Que é de execução da impermeabilização e seleção e projeto de impermeabilização. Dentro da norma de desempenho, tá, a gente tem lá uma série de informações, tá, que são importantes, e dos 6 cadernos, na verdade, para quem conhece a norma de desempenho, é formado por 6 cadernos, tá, e dos 6 cadernos, 3 cadernos eu tenho menção à questão da estanqueidade.
Então, a estrutura, os pisos internos, cobertura. E olha que interessante, né? A gente projeta uma estrutura de concreto e a norma, tá? A norma 15575, nos diz que a vida útil de projeto mínima de uma estrutura de concreto é de 50 anos. A gente vai para países mais desenvolvidos, a gente fala em 100 anos de vida útil de projeto. Então, a gente pensar numa estrutura de concreto durar, por exemplo, 50 anos é muito pouco. Só para vocês terem uma ideia, a expectativa de vida do brasileiro em 2020 está, salvo engano, em torno de 76, quase 77 anos. Então, ela é superior, a vida útil de projeto superior de acordo com a norma de desempenho. Então, imagina construir uma ponte, construir um edifício e dizer que aquela estrutura foi projetada para durar 50 anos. É muito pouco. Tá? E aí, a norma de desempenho, ela estabelece, tá, algumas exigências. Então, imagine nós, tá, nós engenheiros, nós construtores, nós projetistas, temos uma função do lado de cá, que é projetar e construir bem. Tá? Foi para isso que a gente estudou, para projetar, construir bem. E do outro lado, você tem o usuário, tá? Que vai depender da qualidade de quem projetou e de quem construiu, para que possa garantir as suas exigências mínimas enquanto usuário. Tá? Então, eu tenho lá os critérios de estanqueidade, eu não estou falando de impermeabilização, então a norma fala em critérios de estanqueidade, tá? Que aí, para garantir a estanqueidade, a norma não define a técnica, a norma de desempenho, tá, gente? Ela não vai definir a técnica construtiva, os materiais que serão empregados, simplesmente ela vai definir qual o critério que eu preciso atender. Tá? Se eu vou usar uma manta asfáltica, vocês vão ver mais tarde com a Alan, se eu for usar uma membrana de poliuretano, se é uma membrana de epóxi, para a norma de desempenho, eles não têm essa preocupação. Eu preciso garantir que não fazem. Tá? E aí, com relação à impermeabilização, eu mostrei lá a vida útil de projeto dos diversos sistemas de uma obra, tá? Mas falando de impermeabilização, eu também vou ter a vida útil de projeto. Então, os projetistas vão projetar, tá? Aqui dividido basicamente em dois grandes grupos, tá? Que é a parte da edificação manutenível, sem quebra de revestimento. Então, o que é que eu entendo por isso? Que eu não tenho proteção sobre a impermeabilização. Então, meu sistema ele está exposto à água, exposto à intempérie, exposto ao tráfego. Então, nessa condição, eu tenho aqui vida útil de projetos, aí vão variar de 4, 5 e 6 anos, ou 8, 10 e 12 anos. Quando eu vou para os locais da edificação, onde eu tenho que quebrar uma proteção, quebrar um revestimento para fazer a manutenção, e aí isso é óbvio, né? Eu preciso garantir que a vida útil do que está lá embaixo, está sob esse revestimento, sob essa proteção, ela tem uma vida útil maior. Aí a norma já prevê vida útil de 20, 25 ou 30 anos mínimo. Tá? É importante a gente não confundir, tá? Existe muita confusão em relação à vida útil, é garantia, qual a vida útil você me dá no seu projeto, no seu sistema, e a garantia, tá? A vida útil de projeto, tá, é uma coisa, tá, relacionada ao projeto que envolve outros fatores que devem ser levados em consideração. E garantia está relacionada à garantia legal, tá? O que é que a norma prevê, o que é que a lei prevê em relação à garantia às edificações. E no caso a vida útil de projeto, eu tenho que entender, eu, enquanto projetista, qual é a vida útil de referência. Então, a vida útil de referência, ela é dada, essa informação é dada pelos fabricantes dos produtos de impermeabilização, tá? E aí é uma informação que é obtida com base em história, em experiências, com base em ensaios. E aí essa informação, que é a VUR, a vida de referência, é ela
que vai ser entregue ao projetista da impermeabilização para ele definir essa vida útil aqui de projeto. Então, a vida útil de referência é a informação que precisa ser entendida. Tá? E aí, como é que se calcula, tá, a vida útil de projeto? Então, existe uma norma a ISO, a 15686, tá? Onde dela foi copiado, foi adaptado um método fatorial, tá? Que com base na vida útil de referência, tá? Existem variáveis que vão interferir naquele sistema de impermeabilização, que aí eu posso majorar um projeto de impermeabilização, a vida útil de uma impermeabilização, ou eu posso minorar. Então, a soma desses fatores, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui meu ponteiro, acho que sim. A soma desses fatores aqui, tá? Ele vai dar um valor menor do que 1, pode ser igual a 1 ou maior que 1. Então, toda vez que esses fatores, que são os fatores que vão interferir no meu sistema de impermeabilização, toda vez que essa multiplicação aqui for menor que 1, ele vai minorar a minha vida útil de referência. Então, vou dar um exemplo. Tá? Imaginar que um sistema de impermeabilização foi definido com uma vida útil de referência de 10 anos. Tá? 10 anos. Então, por experiência, por vivência, por ensaios realizados, é informado por projetista que a vida útil daquele sistema é de 10 anos. A vivência, ao calcular esse fator, eu encontro, por exemplo, 0,8. Então, 0,8 vezes 10, a vida útil de projeto passa a ser de 8 anos. Vamos imaginar que eu encontrei esse resultado aqui, 1,2. Então, já vou majorar em 20%. Em vez de 10 anos, o projetista vai me garantir 12 anos. Tá? Então, que fatores são esses, tá? que são considerados? Então, aqui eu tenho, olha, se o empreendimento tem projeto construtivo ou não, parece uma coisa absurda, né? Mas hoje se constrói, infelizmente, a gente vê ainda obras sem projeto, sem engenheiros. Tá? Se eu tenho um projeto de impermeabilização, que é o que a gente está falando agora, então, para quem não conhecia, existe a norma, tá, de projeto, eu preciso projetar a impermeabilização, e aí eu vou analisar se tem projeto, se ele está parametrizado ou não, se é um projeto genérico, se é um projeto específico, se existe compatibilização entre os projetos, ou seja, como é que está a relação entre o projeto de impermeabilização, o projeto de estruturas, o projeto de instalações, o projeto de paisagismo, o projeto de fachada, o projeto de fundações. Tá? Então, todas essas variáveis, tá, elas são avaliadas durante o projeto de impermeabilização. Qualidade da construção, então vou avaliar a construtora, tá, se ela tem sistema de qualidade ou não. Eu vou avaliar a empresa que vai executar a impermeabilização, então eu vou dar nota também aqui nessa variável. Se eu vou ter fiscalização ou não da impermeabilização, antes de impermeabilizar, ou seja, fiscalização do preparo, fiscalização da regularização, se eu vou ter execução de proteção mecânica ou não, ou seja, todas essas variáveis aqui, tá, vão me ajudar a definir um fator, na verdade vai ser esse fator aqui, que multiplicado pela minha vida útil de referência, eu vou definir a minha vida útil de projeto. Tá? Esse material, tá, gente, ele é disponível, tá, para quem quiser acessar. Ele está passando por uma revisão agora, tá? Eu faço parte, inclusive, do grupo que está revisando esse material, mas se vocês entrarem lá no site do IB, tá, que ibbrasil.org.br/publicações, vocês vão encontrar esse guia de aplicação da norma de desempenho para impermeabilização. A gente tá revisando ele agora, tá? Mas o que está valendo é o que está no site hoje. Eu acho que os próximos 60 dias, mais tardar 90 dias, já vai ter uma nova versão. Tá?
É bem interessante, porque nesse material você tem uma grande planilha com vários locais onde é exigida a impermeabilização, exigida a estanqueidade, com todos os sistemas possíveis e avaliação de vida útil de referência desses sistemas. E aí, quando eu falo em norma de desempenho, tá, existem algumas premissas do projeto que estão muito vinculadas à estanqueidade da edificação. Ou seja, os projetos devem ser previstas prevenções para evitar a infiltração de água, de chuva, da umidade do solo, por meio de detalhes, tá, indicados a seguir. Ou seja, olha aqui. Então, muitas vezes, eu não presto atenção, enquanto eu estou projetando, nas conexões, nas junções dos materiais, nas junções dos componentes, e muitas vezes, tá, a infiltração ela aparece exatamente nesse detalhe. Tá? Então, o projetista de impermeabilização precisa ter esse cuidado, conhecer o projeto, os demais projetos, conhecer o local, porque conhecer o local significa eu entender que solo é que eu vou estar construindo, tá? Como é que é o nível do lençol freático desse local, tá? Questões relacionadas à precipitação. Então, na norma de desempenho, eu vou ter que sempre pensar na questão da infiltração de água. E aí, toda vez que eu tiver que prever um sistema de impermeabilização, eu devo seguir a NBR 9575, que é a norma de seleção e projeto de impermeabilização. Tá? Então, a norma de desempenho existe para nos dar um norte, tá? Para nos dar parâmetros, mas quando eu entro na questão do projeto de impermeabilização, eu tenho que seguir a NBR 9575. Tá? Quais são os requisitos dos quais a norma de desempenho exige? Primeiro, avaliar o desempenho da impermeabilização frente à durabilidade. Isso é muito importante, tá, gente? Quando eu vou projetar um sistema de impermeabilização, uma coisa é projetar a impermeabilização de edificação no ambiente urbano, por exemplo. Quando eu vou para um ambiente industrial, eu tenho uma outra exposição dessa construção. Então, eu tenho que pensar num sistema que suporte, por exemplo, esse contato com gases, com chuva ácida, por exemplo. Se eu impermeabilizo um reservatório que vai receber água tratada, eu tenho um sistema mais adequado. Se eu impermeabilizo um reservatório que vai receber efluentes, por exemplo, eu tenho que pensar num outro sistema. Então, o nível de desempenho é estabelecido a partir das exigências do usuário, o que é que o usuário vai me exigir, que seja estanque durante o tempo que foi projetado. Então, as exigências da especificação em projeto devem atender os critérios de estanqueidade, tá? E aí, utilizar sempre, para garantir esses critérios, produtos que atendam às normas técnicas. Tá? Então, eu estou falando de norma de desempenho, norma de projeto de impermeabilização e norma de produtos. Então, o correto é utilizar sempre os produtos na impermeabilização que sejam normatizados. Okay? Nas normas dos produtos, eu vou ter os parâmetros, tá, para que eu consiga fazer um controle de qualidade daquele produto. Então, aí a gente consegue fechar a qualidade de um sistema de impermeabilização, de um projeto de impermeabilização. Com relação à estanqueidade, o que é que a norma nos traz? A exposição à água de chuva, a umidade proveniente do solo e a proveniente do uso da habitação. Eu estou falando aqui de 3 condições de contato com a água, tá? Devem ser consideradas no projeto, pois a umidade acelera os mecanismos de deterioração e acarreta perda das condições de habitabilidade. Quem compra uma edificação quer morar bem, ela precisa ser habitável. Eu não posso ter desenvolvimento de bolor em paredes, desenvolvimento de fungos, que com certeza vai desenvolver questões relacionadas à saúde. Tá? Então, aí a gente precisa pensar na saúde do usuário, saúde de quem está comprando aquele empreendimento e a saúde da própria edificação. Você vê o quanto é importante a questão da impermeabilização. Tá? Aqui só um dado informativo sobre problemas construtivos. Essa aqui foi uma construtora em São Paulo, mas eu diria a vocês, tá, gente,
quem está assistindo essa apresentação, se a gente fizer em 2021 uma pesquisa parecida, a gente vai encontrar problemas, na verdade, resultados muito próximos ao que se tem aqui. Então, aqui nós temos aqui uma distribuição digamos, em sistemas ou partes de um empreendimento, onde mais aparecem os problemas construtivos. Tá? E, na verdade, isso aqui é acusado, é apontado por quem? Por quem trabalha na assistência técnica. Quando a gente entrevista, já tive a oportunidade de entrevistar a assistência técnica de construtoras, normalmente aí 1/3 das reclamações estão ligadas à impermeabilização. Seja falta, seja falha, má execução ou mau projeto. Tá? Então, quando eu olho o empreendimento desse porte, uma projeção vertical, com piscinas, jardins, garagens subterrâneas, saunas, lajes descobertas, tá? A norma não vai dizer aonde eu devo impermeabilizar. Ela vai dizer o seguinte, olha, as partes construtivas que têm contato com a água, seja ela de chuva, de solo ou de uso, devem ser impermeabilizadas, devem ser garantida a condição de estanqueidade. Então, eu tenho que pensar em áreas internas da edificação, e quando eu falo em uso, eu já penso em área interna. Então, banheiros, sacadas, áreas técnicas, área de serviço, cozinhas. Quando eu penso em chuva, tá? Área externa, área exposta. Então, o projetista de impermeabilização tem que pegar o projeto arquitetônico e já fazer essa leitura. Onde é que eu preciso olhar? Quais são as partes da minha obra, do meu empreendimento que eu preciso olhar para garantir a estanqueidade? Por exemplo, tá? Aqui nós temos um lavabo. Tá? Então, o que vocês estão vendo aqui, exatamente essa foto aqui é de uma área, não tem chuveiro, tem uma pia, aí tem um vaso sanitário, aí tem parece um ralo. Então, normalmente, tá, nessas áreas de lavabo, o consultor acha que não precisa impermeabilizar, porque não tem um chuveiro, não tem ninguém tomando banho. Mas aqui a gente está vendo aqui em maior destaque, existe uma torneira, foi instalada depois, não sei, tá? Mas é do projeto. Tem uma torneira, não sei se vão usar essa torneira para poder lavar o empreendimento, enfim. Gente, se eu tenho uma condição e tem um ralo aqui, vocês estão vendo um ralo aqui no piso, tá? Essa condição aqui já me sinaliza que esse ambiente aqui, mesmo não tendo um chuveiro, não é um banheiro, tá? Eu preciso pensar na estanqueidade desse local. Imagine um vazamento de uma torneira dessa. Isso aqui é um prédio vertical, é uma construção vertical, eu vou ter vazamento de água. Então, eu preciso realmente garantir que esse local seja estanque. Bom, e falando de projeto, tá? De projeto de impermeabilização, eu falei muito da questão da norma de desempenho, que é o primeiro ponto que eu preciso observar, mas em relação à NBR 9575, que é a norma de seleção e projeto. Também, essas duas normas estão passando por um processo de revisão, tá? Junto à ABNT, tá? Eu estou acompanhando também essas revisões, participo de algumas reuniões. Ela vai ficar muito parecida, a norma de impermeabilização vai ficar muito parecida com a norma de desempenho. Ela vai ser fundida, tá? Não vai ter mais a NBR 9574, vai ter apenas a NBR 9575, tá? Que é a norma de seleção em projeto. E olha que legal, ela vai ter 5 partes, essa norma. Então, ela vai ter uma parte relacionada aos termos, então são as terminologias. A parte 2 vai ser toda a parte de projeto. A parte 3 vai ser relacionada à execução da impermeabilização. A parte 4, fiscalização da impermeabilização, que eu acho fundamental, gente, fundamental. E a parte 5, uso e manutenção. Então, eu diria que essa norma de impermeabilização, realmente, ela vai ficar uma norma muito robusta. Ela está sendo bem escrita, e eu acho que ela vai realmente contemplar todas as fases que são importantes nesse processo de impermeabilização. Então, eu tinha só projeto e execução, hoje eu já tenho
quer dizer, já está pronto, tá? A parte 1, 2 e 3, essas 3 partes já estão prontas, tá? Está sendo escrita a parte 4. Então, eu creio que até o final de 2021 a gente tem essa norma já para ser discutida em domínio público, ela vai para votação. Tá? Então, a impermeabilização vai ganhar muito com esse novo desenho da norma de projeto e seleção da impermeabilização. Então, aqui é aberto, tá, gente? No IB, o CB22, ele discute essa norma, tá? E essas discussões acontecem dentro do Instituto Brasileiro de Impermeabilização. Tá? Aqui são só as informações de onde vocês podem obter informação sobre essas revisões. Tá? A quem cabe a responsabilidade de projetar uma impermeabilização? Tá? Sei que se tivesse aqui uma apresentação presencial, eu sempre nas minhas aulas, tá, depois, quando eu vou falar de projeto, a primeira pergunta que eu faço é: quem conhece o projeto de impermeabilização? Aí 1, 2, 3 alunos levantam a mão, que já viram na obra. Então, claro, cada vez mais vem sendo utilizado, as obras vêm consumindo esse serviço, até porque a norma de desempenho exige que exista o projeto de impermeabilização. Então, mas de quem é a responsabilidade de projetar a impermeabilização? Então, qualquer profissional habilitado em arquitetura, engenharia civil, e que tenha qualificação em impermeabilização, tá, gente? Não adianta, eu conheço vários projetistas no Brasil, vários, tá? São poucos que conhecem os produtos, os sistemas, porque o projeto de impermeabilização, eu costumo defini-lo como sendo um projeto conceitual, tá? A gente faz engenharia, a gente está acostumado lá, por exemplo, projetos de estruturas de concreto. Então, eu vou obter informações lá do material concreto e, a partir daí, eu começo a projetar a minha estrutura. Então, vou definir seção de pilares, seção de viga, altura de viga, tamanho de laje, espessura de laje. Eu vou dimensionar esses elementos: fundação, escadas, reservatórios, tá? Instalações, a mesma coisa, com base nas informações dos usuários, de consumos, eu vou chegar até a vazão, e aí vou definir os meus sistemas de recalque, os meus sistemas de sucção, seções das minhas tubulações, perdas de carga, eu vou calcular. Então, a gente na faculdade a gente aprendeu tudo isso, para fazer esses cálculos. Na impermeabilização, eu preciso entender o empreendimento, entender a obra, entender onde ela está instalada, conhecer as suas partes e aí começar a pensar quais os sistemas serão mais adequados. E para isso eu preciso conhecer o produto. Senão, não vou ter um bom projeto. Vou ter erro de projeto. Tá? A única conta que a gente faz, tá, se for considerar cálculo, é diária e quantidade de material, que é consumo. Eu vou calcular as minhas áreas, tá? Áreas de piso, áreas de parede, calculo a metragem para definir a quantidade de material. Com base nos consumos de cada material, de cada sistema, vou definir a quantidade de produto que vai ser utilizado em determinada obra. Então, ele vai ser responsável pelo projeto e a compatibilização do sistema de impermeabilização. Ele vai ser responsável por definir a vida útil de projeto da impermeabilização daquele empreendimento. Tá? Não quer dizer que, primeiro, não vou usar um único sistema, eu vou ter sempre mais de um sistema numa obra. Um sistema que é utilizado numa laje descoberta não é o mesmo utilizado num reservatório, que não é o mesmo utilizado muitas vezes num banheiro, que não é o mesmo utilizado numa fundação. Então, vou ter que definir a vida útil de projeto de cada sistema. Tá? Preciso conhecer os sistemas construtivos e conhecer as instalações. Você vê a responsabilidade de quem faz um projeto de impermeabilização. Eu tenho que estar o tempo todo me comunicando com os outros sistemas. Tá? Arquitetura, estruturas, instalações hidráulicas,
elétricas, fachada, jardinagem, fundações, enfim. E a experiência conta muito. Tá? Eu trabalho na indústria, trabalho na Viapol, então a gente conhece muito produto. Tá? A gente precisa levar esse conhecimento que a indústria tem para quem projeta, porque senão os projetos vão sair errados. Tá? Vai ser especificado um determinado sistema que não é adequado para determinada condição. Então, quais são as partes que compõem um projeto de impermeabilização? Primeiro, é feito um projeto básico. Tá? Então, se faz um estudo preliminar do empreendimento, eu desenho um projeto básico, tá? Que se chama de um pré-projeto. Tá? Vai ser o pré-projeto executivo e, por fim, um projeto executivo. Tá? E quais são os escopos desse projeto? Tá? Análise e compatibilização com os demais projetos. Eu vou analisar o que foi definido para o revestimento, eu vou analisar quais são as condições do projeto de estruturas, tá? Eu tenho desníveis entre lajes, eu tenho juntas estruturais, tá? Eu vou dimensionar os meus sistemas, eu vou definir os meus sistemas, eu vou escrever, tá? Um memorial, tá? De todos os sistemas, tá? O que é que eu vou utilizar, o que é que eu pensei para aquele local, tá? Quais são os materiais que vão ser utilizados, como é feita a preparação do local, como é executada a impermeabilização, como é feita a proteção da impermeabilização. Tá? Eu vou entregar plotagem de plantas baixas, cortes também. Tá? Hoje, o BIM já está sendo utilizado, tá? O BIM na impermeabilização também, porque é uma questão de tempo para que todos os sistemas estejam superpostos, na verdade, ou sobrepostos, para que eu tenha uma leitura. Quando eu falo em compatibilização, eu preciso que todos os sistemas se conversem. Então, o BIM, realmente, ele vai nos ajudar muito. Então, já existem projetos de impermeabilização que já estão trabalhando com o BIM. Então, para a construtora que contrata um projetista de estruturas, por exemplo, um projetista de impermeabilização, de instalações, que já fazem o seu projeto no BIM, fica tudo muito mais fácil. Eu vou entregar detalhes executivos, é muito importante, gente. Cada empreendimento tem a sua especificidade. Tá? Então, eu vou ter que ter um projeto específico para aquele empreendimento. Eu preciso detalhar, eu preciso desenhar. Tá? E, por fim, uma planilha de quantitativos. Tá? Quais são as quantidades de materiais previstos, com base nos consumos, com base nas áreas, de preferência que tenha, tá, um projeto de construção, tá, com um planejamento executivo. Tá? Eu vou começar nessa área, depois eu vou para essa outra área, depois eu vou concluir nessa outra área. Não pode haver interferência de outro sistema, por exemplo, muitas vezes a gente está trabalhando numa área externa de um empreendimento, impermeabilizando uma laje de playground, por exemplo, uma piscina externa, e a construtora está executando a fachada. Então, precisa ter muito cuidado para que um sistema não atrapalhe e danifique o sistema de impermeabilização ao ser executado. Então, quando eu contrato um projeto de impermeabilização, quais são as grandes vantagens? Por que ter um projeto de impermeabilização? Primeiro, evitar conflitos da impermeabilização com outros sistemas. Isso é muito importante. Eu consigo enxergar alguns conflitos, vou mostrar aqui em seguida. O gerenciamento se torna mais fácil, eu posso fiscalizar. Então, com o projeto em mãos, eu consigo entregar um profissional que fiscaliza a execução daquele projeto. Eu consigo uniformizar os orçamentos. Tá? Eu consigo ter, por exemplo, com um projeto de impermeabilização, com a planilha final, eu entrego a mais de uma empresa, eles me entregam uma proposta com base do mesmo projeto. Então, muitas vezes o que acontece? O consultor ele chama empresas, tá, para apresentar um orçamento da impermeabilização sem projeto. Então, cada profissional que vai visitar a obra tem uma visão. Então, ele vai visitar aquela obra e vai, com base na experiência dele, ou com base
na qualidade de enxergar o empreendimento, ele vai fazer a sua especificação e vai orçar um sistema de impermeabilização que vai ser diferente de um outro profissional que vai fazer a mesma coisa para a mesma obra. Quando eu tenho um projeto, não. Muito importante a questão da redução de desperdício. Tá? Eu tenho um plano, eu já sei o que é que eu quero na minha obra. Não vou ficar, faz uma área, não era isso, quebra, porque houve a interferência, danificou, quebra. Então, a gente precisa acabar com isso na nossa indústria da construção. Então, evitar desperdício, quebra, refazimento. Consigo prevenir uma série de patologias e manifestações patológicas no meu empreendimento, quando eu tenho um sistema de impermeabilização bem definido. Tá? Eu consigo trabalhar no cronograma da minha obra, não deixo a obra solta. Tá? Eu coloco ela dentro do planejamento e executo, inclusive considerando, por exemplo, período de chuva. Então, a gente sabe aqui em Salvador, por exemplo, meses de abril e maio são meses que tem mais potencial de chuva na cidade. Salvador chove o ano todo, mas abril e maio são meses que a gente precisa realmente olhar se no meu cronograma está prevista a impermeabilização nesse período, eu preciso realmente rever ou preparar a área para que seja dada condições para executar a impermeabilização. Não vou trabalhar com a impermeabilização embaixo de chuva. Tá? E aí também padronizar a metodologia construtiva com outros projetos. Então, ao selecionar o meu sistema, analisar minha obra, eu preciso checar. Primeira análise é da água. Então, se ela é uma água de percolação, aquela água de contato com a minha superfície, se é uma água de condensação, eu tenho ambientes confinados, eu preciso pensar também nesses ambientes confinados. Se eu tenho a umidade que vem do solo, tá? Que é a umidade normalmente vinda pelas fundações da construção, então eu preciso pensar em como barrar essa umidade. E a última análise a ser feita é se eu tenho uma pressão de água, seja unilateral, por exemplo, um reservatório, uma piscina elevada, eu tenho pressão de água unilateral apenas de um lado, ou bilateral, quando eu tenho essas estruturas enterradas com presença de lençol freático. Outras questões são relacionadas aos requisitos, para poder escolher o meu sistema. Então, precisa resistir às pressões. Tá? Lembra que lá, primeiro slide que eu mostrei a vocês, relacionada à impermeabilidade dos materiais, ela é definida com base em uma pressão limite. Então, precisa saber se aquele material ele resiste às pressões. Se ele tem resistência mecânica, às vezes eu tenho um sistema de impermeabilização que ficam expostos, que vão ser transitados. Tá? Eu vou ter tráfego de pessoas, de veículos. Se ele tem resistência térmica, se não ocorre nenhuma alteração nas suas propriedades ao ficar exposto ao calor, por exemplo. Como é que é a aderência do meu sistema ao meu substrato? Então, toda vez que eu trabalho na vertical, a minha grande preocupação, claro, além da estanqueidade, é se o meu sistema vai estar aderido. Tá? A capacidade de se movimentar com a estrutura, tá? Então, de ser um material flexível. Então, imagina, eu pensar em aderência, flexibilidade, resistência mecânica e, por fim, a depender do local, que é uma particularidade dos jardins, é se esse material possui ou não resistência ao ataque de raízes. Outra análise também é feita em relação ao substrato, então tem vários substratos que podem ser impermeabilizados, seja a alvenaria, o concreto, o fibrocimento, eu tenho gesso, eu tenho madeira, eu tenho metal, são os materiais que normalmente são utilizados em qualquer obra. Então, eu preciso pensar num sistema que tenha capacidade de aderir e proteger esses substratos. E a outra questão é relacionada às formas. Tá? Eu tenho formas planas, eu tenho formas de baixa inclinação, de elevada inclinação, eu tenho esferas, eu tenho superfícies, às vezes, que são muito complexas, com muitas interferências. Tudo isso é levado em consideração para definir um projeto de impermeabilização. E aí, por fim, tá, outros aspectos relacionados à exigência de como vai ser aplicado o sistema, o quanto a empresa que conhece aquele produto é especializada naquilo,
Gente, impermeabilização é um sistema que não pode falhar. Não existe 0,001. Se a água passar, eu não tenho estanqueidade. Então, eu preciso realmente entregar essa atividade a uma empresa especializada. Tá? Claro que tenho que pensar em custos também. Tá? Normalmente, os projetos de impermeabilização, ele define mais de um sistema a ser adotado, aí é avaliado pelo contratante. Tá? O tempo de aplicação deve ser levado em consideração. Então, se eu penso em áreas que chove muito, ou então em obras que vão ser inauguradas daqui a 6 meses, um exemplo. Então, todas essas análises devem ser consideradas no projeto. Os riscos na execução, então, o que é que eu preciso ter de segurança com relação aos equipamentos, aonde eu devo armazenar os meus materiais, se são todos normalizados, se são tóxicos. Todas essas questões o projetista precisa levar em consideração. E aí, o projeto de impermeabilização depois precisa ser compatibilizado. Então, não adianta a gente contratar um projeto de impermeabilização depois que eu já recebi todos os projetos, estou com ele nas obras e vou chamar um projetinho de impermeabilização para impermeabilizar. Ele tem que ser contratado junto com os demais projetos. O projeto de arquitetura está pronto, tá? O ideal é que o projeto de estruturas já pense que vai haver impermeabilização na obra. Porque muitas questões e problemas que acontecem na obra é por desconsideração da impermeabilização pelos demais projetos. Seja arquitetura, estruturas, fundações, instalações, paisagismo, revestimento, esses são os principais projetos de uma obra. Então, aqui eu vou passar aqui alguns exemplos. Tá, aqui a compatibilização com a arquitetura. Então, muitas vezes você tem aqui o exemplo de um chafariz de uma obra. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui essa obra já está impermeabilizada. A impermeabilização subiu aqui até determinada altura. Depois o projeto foi modificado, a arquitetura mudou o projeto, e aí eu precisava realmente refazer essa impermeabilização. Porque esse nível de água iria subir, iria passar desse nível aqui, eu precisaria garantir a proteção de toda a minha parede. Então, quando eu tenho, por exemplo, juntas de movimentação, juntas de dilatação, eu preciso pensar na estanqueidade dessas juntas. A gente vê muito vazamentos, não de sistemas de impermeabilização aqui próximos da junta, mas sim na junta. Eu conheço vários engenheiros que não sabem fazer, não sabem garantir a estanqueidade de uma junta. Eu já ouvi até nos meus cursos, um engenheiro com 10 anos de formado, falando: professor, olha, eu já cansei, não consigo fazer uma junta funcionar. Então, nas minhas obras, eu já deixo previsto uma calha aqui embaixo, uma calha embaixo dessa junta, uma calha embaixo dessa junta para coletar água. Isso não é engenharia. Tá? A gente tem como executar uma junta bem feita. Em relação a estruturas, eu preciso realmente, quando eu vou projetar uma laje, uma emenda com materiais diferentes. Muitas vezes o projeto de impermeabilização já está pronto desse local. Aí aparece essa construção aqui e o projeto de impermeabilização não foi informado. Então, às vezes, eu tenho materiais com determinada deformação, eu tenho juntas de movimentação de uma estrutura irregular. Então, como é que a impermeabilização ela precisa enxergar isso aqui para definir o melhor sistema para essa condição? Então, aqui eu tenho questões relacionadas a rebaixos entre áreas internas e externas. Só para você ter uma ideia, a norma de impermeabilização orienta que exista pelo menos uma diferença de 6 centímetros entre essa área externa, normalmente varandas, sacadas, e a área interna, normalmente uma sala, para que o meu sistema de impermeabilização, após ser protegido, ele fique numa cota menor do que a área interna. Com relação à estrutura, então, eu preciso realmente prever no meu projeto um projeto de um reservatório que eu tenha uma capacidade de movimentação da estrutura ao ser carregada
que ela não danifique o meu sistema. Então, eu preciso realmente prever no meu projeto da estrutura, mísulas, armação de reforço, porque esse ponto aqui, olha, gente, esse encontro das lajes com as paredes das estruturas de reservatório e piscina, normalmente são os pontos mais críticos de um sistema de impermeabilização. Tá? A norma exige também que toda a estrutura seja carregada, tá? Carregada, essa prova de carga, encher de água mesmo a minha estrutura, para que ela se deforme, para que eu observe se eu tenho algum ponto crítico. Tá? Então, os projetistas de reservatório têm que pensar que depois esse reservatório precisa ser impermeabilizado. Tá? Se a gente puder tirar essa junta aqui, essa junta fria, tá? Essa junta desse ponto, tá? Que é o ponto mais crítico, tá? A gente que estuda estruturas, toda vez que eu tenho uma mudança de plano, eu tenho aqui um plano vertical e um plano horizontal, que é a laje, eu tenho uma concentração maior de tensão aqui. Então, o ideal é que eu possa, no meu projeto executivo, tá? Trazer essa junta para a parede. Então, eu posso concretar a minha laje e fazer vou chamar aqui de uma viga invertida. Vai concretar essa pequena viga junta com essa laje de fundo. Aí eu tenho a minha junta de construção aqui na parede. Aí eu vou ter uma menor tensão. Vai ajudar a minha impermeabilização. Então, todas essas questões precisam realmente ser pensadas. Fundação, gente. Cada vez mais, tá? A gente, em bairros mais adensados, eu tenho pouco terreno. Tá? Eu não consigo fazer, por exemplo, estacionamentos, tá? Ao lado da projeção do prédio. Normalmente eu tenho um nível de garagem, 2 níveis de garagem, 3, às vezes 4 níveis de garagem. Então, à medida que eu vou aprofundando, tá, a minha construção, a depender da cidade que eu estou projetando, estou construindo, eu posso ter uma atuação forte do lençol freático, tá? A ponto de fissurar uma laje de fundo, uma laje em contato com o solo. A gente chama de laje de subpressão. Essas lajes, tá, em ambientes, em profundidades maiores, em terrenos que eu tenho uma pressão maior de água, ela tem que ser projetada, aí cabe ao projeto estrutural, cabe ao projeto de impermeabilização também, ele ajuda, tá? Definir o melhor sistema para poder suportar a pressão da água, tanto nessas lajes quanto nessas paredes de concreto. Questões relacionadas às instalações hidráulicas, muito importante, hidráulicas e elétricas, tá, gente? Se eu tenho um local que vai ser impermeabilizado, eu não posso ter uma tubulação próxima à vertical, a uma parede, ou se a tubulação horizontal ela não pode estar próxima à laje. Porque os meus sistemas de impermeabilização, eles vêm na horizontal e precisam subir na vertical e abraçar as tubulações. Nessa condição aqui, eu não consigo fazer a impermeabilização. Tudo isso aí eu preciso prever no meu projeto de impermeabilização e, por isso, ele precisa conversar com os demais projetos. A questão da drenagem, também super importante. Tá? Eu preciso definir os meus ralos. Tá? Se eu faço um bom projeto de drenagem, conversando com a impermeabilização, tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui nesse desenho aqui, à medida que eu distancio os meus ralos, tá? Porque eu preciso garantir a norma de projeto pede uma inclinação mínima de 1% em áreas externas, à medida que eu distancio esses ralos, eu vou ter uma espessura maior de revestimento aqui entre os ralos. É natural, imagine que eu tenho aqui 12 metros entre os ralos, inclinação de 1%, eu tenho 6 centímetros, tá, de diferença entre esse ponto e o meio aqui, essa distância aqui entre os dois ralos. Mas ao redor do ralo aqui, olha, eu preciso ter uma camada de argamassa de regularização com 2 centímetros. Então, 2 mais 6, 8. Então, à medida que eu vou distanciando os ralos, eu vou aumentando a camada de argamassa de regularização. Tá? E é importante que os ralos realmente sejam os pontos mais baixos do meu sistema. Eu não posso ter a água acumulando ao redor dos ralos. Tá? Existe aqui uma falha de projeto. E as questões hidráulicas, tá? Ainda aqui mostrando, isso aqui eu vou ter problema com a minha impermeabilização, aqui nesse caso não. Tá? Então, eu tenho todas as tubulações que chegam nessa laje aqui, elas estão protegidas com shaft, e aqui eu vou subir o meu sistema de impermeabilização. Tá? Aqui nessa condição aqui eu não vou
ter uma boa ancoragem no sistema. Mesma coisa o paisagismo, tá? Porque, como eu falei, as lajes, os jardins, as jardineiras, gente, em contato com terra, e a gente não sabe o que vai ser plantado. Eu tenho vários exemplos de obras que o sistema de impermeabilização não suportou o ataque das raízes. Aqui eu tenho exemplos claros, tá? Parece que é uma coisa impossível, não. Ela perfura muitas vezes, ela quebra a argamassa de proteção, perfura a impermeabilização e aí ela abre espaço para a passagem da água. A mesma coisa os revestimentos, eu preciso realmente pensar, tá? Conversar com o projeto de revestimento para saber o que é que está previsto, tá? Então, se eu tenho aqui piscinas, eu tenho paredes da piscina, mas muitas vezes eu tenho áreas, tá, abertas, onde eu tenho aqui muitas vezes bomba, casas de máquina, então eu preciso prever, projetar adequadamente o meu sistema, inclusive em relação do revestimento. Aqui mais um exemplo, eu tenho muitas vezes projetos onde eu tenho aqui, imagine, concreto e vidro, eu tenho parede de concreto, eu tenho parede de vidro, então eu preciso realmente desenhar, detalhar essa união aqui, tá? Para evitar vazamentos. Revestimentos, tá? Muitas vezes em piscina, escadas, pisos, é comum, tá? E é o aparecimento dos sais aí do produto de hidratação do cimento. Eu tenho cimento na argamassa de proteção mecânica. Normalmente, quando eu tenho uma água carreando aqui por sobre a argamassa de proteção, ela traz muitas vezes os sais aqui dos produtos de hidratação do cimento e mancham escadas, mancham paredes, mancham piso. Tá? É comum também a gente ver piso quando eu tenho uma água acumulada que ela não desce no ralo, ela fica acumulada embaixo do meu piso, ela aflora e carrega esses sais e aí mancha o meu piso. As áreas internas da impermeabilização são chamadas de áreas frias, tá? Então, para quem não conhece, mas toda vez que eu falo em áreas frias, são as áreas internas, banheiros, cozinhas, área de serviço, e aí a norma de desempenho trata essas duas áreas como sendo as áreas molhadas, então são as áreas que precisam ser garantidas estanqueidades, e as áreas molháveis são as áreas que não precisam ser garantidas estanqueidade, mas que deve haver ralos para escoamento de água, caso isso aconteça. Estou finalizando aqui. É muito importante, tá, gente? A questão do custo. A gente fala assim, mas a impermeabilização é cara. Eu já vi muito isso de consultor. Gente, a impermeabilização é cara quando ela é feita tardiamente. Eu preciso fazer uma recuperação, um reparo de uma obra. A impermeabilização ela custa aí de 2% do empreendimento. Tá? Então, a gente precisa realmente levar a sério esse sistema para que a gente consiga garantir a vida útil de 20, de 30, de 40 anos das minhas obras. Tá? E para garantir essa vida útil, basta eu ter um projeto de impermeabilização bem feito, utilizar materiais adequados, ter uma empresa que saiba trabalhar, saiba executar a impermeabilização, que a obra tenha qualidade, tá, gente? Não pode a obra achar que quem resolve é o projeto de impermeabilização, não, eu preciso construir com qualidade, eu preciso fiscalizar a execução daquele serviço e preciso preservar o meu sistema. Bom, Fernanda, obrigado, era isso que eu queria mostrar para vocês, eu acho que passei bastante tempo aí, mas se deixar falar aqui, eu falo 2, 3 horas, tá, Fernanda? Que nada, estamos no tempo aí. Muito obrigada, Jorge. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Tivemos um pequeno problema de transmissão no início, né? Mas agora está tudo ok. Nós estamos com a apresentação simultânea também no YouTube. Esse é um evento da UFRB, tá, gente? Estamos aqui no segundo evento com essa temática impermeabilização. Muito obrigada, Jorge, por resumir toda essa bagagem tua, né, nesses 40, 50 minutos. Como foi dito no início, o engenheiro Jorge é especialista, trabalha há muitos anos com essa temática de impermeabilização, inclusive faz parte de curso de especialização. Então, muito obrigada.
Tem algumas perguntas aqui, né? Vou começar agradecendo a participação do colega Jomar Fadigas, grande colega, ele que é funcionário aí da SUMAI, né? Da Superintendência de Manutenção da UFBA, e ele tem algumas perguntas aqui para fazer, alguns comentários. Na UFBA, temos muitos problemas de infiltração oriundos de telhados. Vale ressaltar, né, que a gente sabe que são prédios antigos e com os mais variados tempos de uso. Aí ele quer saber qual a melhor aplicação para que seja feita impermeabilização desses telhados. O que é que você indica? Você conhece bastante a UFBA, foi aluno da UFBA, vai muito na UFBA. O pré, assim, eu não sei que prédio o colega está se referindo, mas eu tive muito na Politécnica, inclusive fiz algumas junto com a professora, na época do professor Luizão ainda, quando era diretor, e a professora Tatiana lá, fiz algumas visitas lá e definimos alguns sistemas. A primeira questão que precisa ter conhecimento as coberturas elas vão ser utilizáveis ou não. Então, vou dar um exemplo. Tá? Quando você sobe lá na laje lá do 7º andar da Escola Politécnica, o PAF também, eu já subi também 3 prédios lá no PAF também para ver problema de filtração de água. Se eu vou transitar ali em cima, tá? Se eu vou instalar, por exemplo, antena, se eu vou instalar reservatórios, enfim. Então, eu preciso pensar num sistema que possa ser protegido. Eu preciso exigir do meu sistema de impermeabilização uma proteção mecânica. Então, aí você tem uma série de sistemas. Tá? Como eu estou falando em lajes de coberturas, que não são lajes pequenas, tá? Lajes a partir de 100 metros quadrados não são lajes pequenas. Tá? Então, normalmente, são sistemas pré-fabricados. Então, o Alan vai mostrar na fala dele, tá? Não vou entrar em detalhes dos sistemas, tá? Mas são sistemas pré-fabricados, não são sistemas moldados em loco. Normalmente são as mantas asfálticas, as mantas de EPDM, as mantas, são materiais sintéticos que já vem pronto para ser aplicado. Tá? E aí eu preciso pensar na proteção do meu sistema. Então, esse é um ponto. Se eu não tenho trânsito, então, por exemplo, lá na Politécnica, tinham locais que não era transitado e passou a ser transitado. E essa questão precisa ser muito bem resolvida. Então, como no início ele não era transitável, foi aplicado, por exemplo, manta aluminizada. E aí você começou a transitar em cima dessas áreas e você começa a danificar o sistema. Então, isso aí, Fernanda, eu diria o seguinte, para você definir o melhor sistema, é primeiro definir. Olha, o tamanho da área, a dimensão daquela área, aquela superfície, e o que é que eu vou fazer daquele local? É simplesmente uma cobertura para proteger a edificação, ou é uma laje onde eu vou acessar, onde eu vou instalar algum equipamento, enfim. Ótimo, muito obrigada, Jorge. Temos aqui, gente, só esclarecendo mais um pouquinho, né? Esse evento é um evento do curso de Engenharia Civil. Temos aqui no Google Meet alguns alunos participando e a transmissão simultânea no YouTube, na casa, né, no canal da Casa da Boa Engenharia. Então, vou pegar aqui uma pergunta dos alunos. O Jefferson Pires, ele disse que ficou com uma dúvida na parte da garantia da estanqueidade do material. Jorge relatou em alguns slides que a norma estabelece alguns anos de vida útil. No caso, a garantia tem que ser, no mínimo, essa vida útil que a norma estabelece? Tem que ser... você tem que diferenciar. Eu mostrei lá no slide, por exemplo, garantia. Tá? Garantia está relacionada à questão legal. Tá? Então, a questão legal, quando a gente pega a norma de desempenho, tá? Vamos lá para a norma de desempenho, tá? Que eu estava falando. Então, a garantia legal do sistema de impermeabilização, tá? A estanqueidade, você abrir a norma de desempenho, está lá, 5 anos. Então, a garantia do sistema, de acordo com a norma de desempenho, 5 anos. Aí a gente vai falar agora de vida útil do projeto. Porque vida útil do projeto não é eu projetar e executar e dizer que vai durar 20 anos, porque tem questões relacionadas à manutenção. Então, a manutenção aparece como sendo uma forma da gente prolongar aquela vida útil. Então, a norma deixa claro que é garantia legal, e aí nos termos da lei, está lá, tem um quadrozinho
para quem não conhece, pode dar uma pesquisada lá, tem um quadrozinho, coloca lá, estanqueidade, garantia, 5 anos, está lá na norma. Tá? Que é essa garantia que o consultor normalmente estabelece para os seus empreendimentos. Mas aí, veja bem, tá? Se depois dos passados 5 anos é observado alguma irregularidade, alguma falha, tá, de um sistema, essa falha é investigada. E nessa investigação, aí eu conheço alguns processos, tá, gente? Vários processos, existem peritos, que vão avaliar se essa falha ela aconteceu por erro do sistema, definição do sistema, uma degradação prematura. Então, tudo isso é analisado em um caso onde a falha aconteça após esse período. Existem as falhas, o pessoal de direito, na minha área, mas o pessoal de direito sempre trata das questões relacionadas às falhas ocultas, né? Às vezes a gente não vê a falha, ela vai aparecer lá, sei lá, no 6º ano de habitado. Então, isso aí é investigado, tá? É analisado, e aí onde entra o projetista para ele responder. Responder junto com o fabricante, junto com o construtor, enfim, com o executor. Então, essa questão precisa realmente ser... Não é fácil, tá, Fernanda? Eu sei que essa pergunta, todas as minhas aulas, quando eu passo nesse slide, é meia hora de discussão. Sim, 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 muito bem. Durante a apresentação, o Jorge falou aí, gente, de um documento, Guia de Aplicação da Norma de Desempenho para Impermeabilização. Eu peço aí para o professor Cleidson compartilhar aí no chat do YouTube o link, né? É muito bom que vocês tenham acesso, né? Dá para fazer o download gratuito. O colega Jorge também, gente, compartilhou com a gente a informação sobre a atualização da norma de impermeabilização, né? Então, a norma que está em revisão, a norma que está aberta à consulta. Então, quem tiver contribuições, podem participar através do site da BNT. Então, a norma que vai ser feita, né, está sendo concebida em 5 partes, né, Jorge? Isso, 5 partes. Vai ficar uma norma bem, bem interessante, bem abrangente, muito boa. Acho que vai ser um ganho para a nossa área. Será que vai ser uma norma mais clara, mais fácil de entender? Sim. A grande dificuldade das normas, às vezes, é a clareza, né? Sim. Mas a gente tenta, eu faço parte de outros grupos lá, estou trabalhando na norma de redutor de permeabilidade para estrutura de concreto, a gente tenta ao máximo deixar ela clara. E a norma, às vezes, cria muita dúvida, né? Entre a gente. Então, a gente tem essa preocupação de deixar claro assim. Sim. Tem aqui 2 comentários, né? Uma pergunta, um comentário sobre essa questão do projeto de impermeabilização. O Jomar, né, que é lá da UFBA, ele é técnico em edificações e gestor público da UFBA, ele comenta que ele percebe que muitos problemas nascem justamente pela falta de um projeto de impermeabilização. E aí o Ademilton pega o gancho assim, nessa temática e pergunta: a falta do projeto de impermeabilização pode provocar embargamento de obras? Você já viu algo acontecer de fato dessa forma? Eu não vi, tá? Eu não vi, mas eu acho, a depender, sim. Assim, se você... O que acontece, tá? As obras que foram registradas a partir de, salvo engano, foi julho de 2013, a norma de desempenho. Se não me engano, foi julho. É isso, Fernando? Me confirme aí. Acho que foi julho. A primeira versão, né? A primeira versão. Claro que houve um movimento aí dos construtores, dos fabricantes, para mudar alguma série de questões. Mas é o seguinte, ela precisa atender a norma de desempenho. A norma de desempenho fala em estanqueidade e fala na norma, e fala no projeto de impermeabilização. Então, a depender de como é abordado esse assunto, se a gente, por exemplo, eu já tive empresas de execução de impermeabilização me ligando: pô, Jorge, eu estou com um perito numa obra que eu executei, ele está pedindo um projeto de impermeabilização, e onde é que está escrito? Eu noto, a depender de como é feita essa abordagem, pode embargar, mas é uma visão minha, tá, gente? Eu não vi ainda. Pode ter acontecido também, eu não sei. Ok, mais uma perguntinha aqui, Jorge, sobre os ralos abacaxi, se você recomenda. Precisaria entender o que é que ele está chamando de ralo abacaxi. Porque, vê só, é aquela margarida, é o ralo... Famosos ralo abacaxis, eu também nunca ouvi falar. Será? É aquela grelha tipo abacaxi, não? Será que ele está falando?
que é uma grelha Se coloca puder no ralo, ela esclarecer parece aí, uma Gilmar, se abacaxi, você puder puder esclarecer esclarecer. a pergunta. Enquanto ele vai tentando esclarecer ali a dúvida, quero registrar a presença da Priscila, né? A Priscila Verônica, do Senai, ela que atua bastante nessa área de desempenho, e ela comenta aqui no chat, né, que entrou em vigor para a cobrança mesmo em julho de 2013, a norma É de isso aí. desempenho, né? É isso aí. Obrigado, Priscila. Estão dizendo que aquele ralo, que é uma grelha para cima. Ah, então já sei qual é. Já sei qual é. Na verdade, é uma grelha, tá, gente? Na minha casa eu tenho, tá? Então, é uma grelha só para evitar a passagem de folhas, o entupimento do escoamento da água. Então, qualidade, tá? Pedras, depende muito do local, mas a função é de uma grelha. Certo. Mais uma perguntinha aqui. De fato, o tema é muito interessante, são muitas dúvidas. O nosso aluno aqui, o Adilson, ele comenta que você falou sobre a qualificação dos profissionais responsáveis por projeto de impermeabilização. No caso da engenharia civil, qual seria essa qualificação? No caso da engenharia civil, Eu acredito que olha, seja a especialização mesmo, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre o curso. Primeira coisa é você se especializar, tá? Assim, infelizmente, a gente não tem na grade, por exemplo, a professora Fernanda já trouxe em 2 momentos aí o tema impermeabilização. Eu, normalmente, quando eu estava aqui em Salvador, eu fazia as palestras. Hoje o Alan faz as palestras lá na UFBA. Já fui também na faculdade do Reconf dar palestra lá, mas a gente participa numa parcela muito pequena. Então, acho que o aluno que tem interesse, primeiro ele precisa se especializar, tá? Existe uma pós-graduação, um IDD, eu dou aula, inclusive, lá, é um grupo de professores bem interessante, conhece, são pessoas que trabalham na área, tá? Que é uma pós de 2 anos. Para você ter ideia, são 2 anos estudando o tema. Tá? A São, nível acho de que 20, especialização? uma especialização. É uma especialização. São 2 anos só em impermeabilização. Então, esses profissionais, eles saem conhecendo tudo. Estudam projetos, sistemas, segurança, controle de qualidade. E esse ano, aliás, final do ano passado, com a pandemia, foi lançado uma turma online. Já começou esse ano. Então, acho que vale a pena procurar no IDD, tá? É um instituto que tem, dentre outras pós-graduação, tá? Tem essa de impermeabilização. Então, é você entrar numa especialização desse tipo, precisa conhecer, tá, gente? Eu acho que o principal é conhecer o sistema, são muitos produtos, são muitos sistemas, são muitas soluções. Então, você tem que ter um conhecimento muito amplo, tanto dos materiais quanto da obra. Tem que ser um curioso de obra, conhecer sistemas, tem que conhecer um pouquinho de estrutura, de revestimento, de materiais, aí, Fernanda. Tem que conhecer de concreto, de argamassa, enfim, tá? Não dá para... Tem que saber de tudo um pouco, e muito de impermeabilização. E muito de impermeabilização. É um desafio muito grande, viu? Porque são muitos materiais, né? Muitos materiais novos e é bem difícil mesmo. Eu tenho até uma pergunta para te fazer. Nessas décadas, nesses anos atuando na área de impermeabilização, qual foi o maior desafio que você já viveu? Nossa, tive Te alguns, peguei, viu? a gente não combinou não, viu, essa Tive pergunta. alguns, mas eu diria que o maior desafio que eu participei de uma grande obra de impermeabilização foi, na época, a maior obra hídrica do país, tá? Foi uma estação de tratamento de água em 2010, em Pernambuco. Para vocês terem uma ideia, a obra tinha 200 mil metros quadrados de impermeabilização para serem feitos em 6 meses, e a gente trabalhou na especificação da obra, no treinamento das empresas para executar e o acompanhamento da obra. Sim, essa foi uma grande obra. Mas tiveram várias, tá? Tiveram várias. A gente teve, eu sempre cito, tem aqui o emissário submarino aqui de Salvador, que passa ali por baixo da Avenida Jorge Amado, que na época também uma obra interessante, uma obra enterrada. Tá? Essa obra também eu lembrei agora, tá bem interessante também. Uma obra enterrada, e os tubos de concreto, eles desciam num shaft, desciam 15 metros, ela passa exatamente ali na Jorge Amado, e um macaco hidráulico e um tuneleiro na frente abrindo as rochas, né, rocha, solo, para poder você ir empurrando
Você vai cravando os tubos um no outro e vai parecendo um trenzinho, vai empurrando, 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 até chegar no mar. No meio do caminho, a uns 600 metros, pegou uma cabeça de rocha e começou a quebrar os tubos. Você imagina isso a 15 metros de profundidade. Foi, olha, um desafio e tanto, porque você teve que fazer injeção nas tubulações de concreto, teve que injetar epóxi, você teve que antes drenar a água por causa da pressão, porque não podia, se quebrasse, desmoronasse aqueles tubos, ia ser um acidente terrível. Então teve que escorar os tubos, drenar a água para diminuir a pressão, injetar epóxi e depois impermeabilizar todo o sistema para evitar vazamento de esgoto. Participei de muitas obras interessantes. Né? Muito interessante mesmo, muito. Eu estou em silêncio, como eu estou fazendo a gestão aqui. Me permita, Fernando, à medida que eu estava ouvindo, a gente precisa ouvir essas experiências, principalmente as experiências desafiadoras, elucidam muitos problemas que a gente tem no dia a dia. Então, eu vou aproveitar o contexto, Fernando, de fazer um convite. Eu até coloquei aí a palestra Desafios para Impermeabilização. Se você Boa, aceitar, já está feito o convite, Jorge. Está aceito. Pronto, ótimo. Está aceito. Vamos definir uma data aí, a gente vai falar só sobre desafios. Ótimo. Tem algumas obras para mostrar. Que é o que eu, assim, nas minhas aulas de pós, eu falo, gente, você vai aprendendo no decorrer dos anos. Eu não sei tudo, eu estou aprendendo em impermeabilização. Às vezes, eu estou olhando materiais que estão chegando, nanomateriais. Eu converso muito com o pessoal da engenharia química, que para mim é a grande falha nossa da engenharia civis. Fernando acabou de sair de um doutorado, é conhecer química. Infelizmente, eu acho que a gente tinha que ter química 1, 2, 3, 4, 5 na faculdade. Sim. Porque a gente trabalha com materiais, a gente trabalha com plástico, com concreto, com PVC, com aço, com madeira, e não conhece. Conhece muito pouco. É isso, Fernando? Isso, com certeza. Também. Então, eu acho que... E a impermeabilização é basicamente química, é basicamente polímeros. Então, aí eu mostro muito isso, professor, bem lembrado. São desafios que a gente aprende com o desafio. Não quer dizer que a gente sabe, às vezes a solução nasce no desafio. E às vezes, Jorge, vou aproveitar o contexto, embora a gente tenha toda uma metodologia para resolver determinados problemas, em determinados... Isso já falo do professor. Travou, deu uma travadinha. Voltou. Então, eu estava dizendo, embora tenhamos procedimentos para resolução de diversos problemas, em algumas situações, aqueles procedimentos que a gente já conhece não conseguem resolver aquela situação específica. Então, a gente precisa criar uma alternativa para resolver o problema. Aí vem a atividade, que alguns chamam de improviso, porque parece que é deixar de executar determinados procedimentos que tornaria a técnica inadequada. Mas é preciso lidar com situações que fogem do contexto e que a gente precisa utilizar outros conhecimentos que vêm da química, do específico. Eu tive uma falha aqui de conexão. Da química. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, mas eu acho que lá no YouTube parou a transmissão, viu? Não sei se foi aqui pela minha casa. Conexão. Volto aqui para a minha. Seria o desafio de a gente utilizar a criatividade para resolver problemas. Você já teve que lidar com situações dessas? Eu acho que é só a conexão aí, viu, Cleidson? Está um pouco instável. Se você está me ouvindo, a transmissão do YouTube deu uma paradinha. Problemas técnicos aí acontecem, né? Não, mas aí eu entendi o professor. Aí a gente vai marcar, Fernando, vamos marcar um bate-papo aí Vamos falar da impermeabilização de forma informal, de forma de experiências vividas, erros, às vezes acontece, tá, gente? É improviso, é chuva que aparece, nossa, tem algumas histórias. Sim. Tinha mais uma pergunta aqui no YouTube, eu não consigo ler, mas eu me lembro, né? Ele perguntou sobre a questão da inclinação recomendada. Essa inclinação de 1% é sempre recomendada, esse 1%? Tem alguma ressalva? Não, está previsto em norma, está nas áreas externas, mínimo
É mínimo, 1%. E áreas internas, 0,5%.